Quero começar já lendo alguns textos da palavra de Deus para falar sobre esse tema, aliança. Aliança. O primeiro texto se encontra em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Quem conhece o Senhor não viola a aliança. Salmos 25, versículos 10 e 14. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deuteronômio capítulo 29, versículos 9, 12 e 13. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Essa ministração dessa noite eu quero mostrar o verdadeiro sentido de uma aliança, o que significa de verdade uma aliança, para que você entenda melhor à luz da palavra de Deus. Porque nós temos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de crer, mas nós temos que nos basear na palavra. E aliança é um tema que o próprio Senhor nos ensina. O próprio Deus, Ele nos mostra como se fazer uma aliança. O próprio Deus, para nos ensinar o que significa uma aliança, Ele faz conosco uma aliança. E dessa forma, Ele nos ensina e demonstra para nós como que é de fato uma aliança verdadeira e de acordo com a palavra de Deus. Eu peguei aqui o sentido da palavra aliança, e o que eu achei foi: aliança é o ato ou efeito de aliar-se, é um pacto, é um ajuste, é um acordo, é uma união entre duas ou mais partes com um mesmo propósito, é um compromisso. E em primeiro lugar, nessa introdução, você precisa começar a compreender o que significa então essa aliança. E para que uma aliança aconteça, para que uma aliança dê certo, para que haja um pacto, para que haja um acordo, assim como nós vimos aqui nessa definição, precisam-se ter duas partes ou mais, e essas partes elas precisam concordar. Amém? Ou seja, se não tiver concordância entre as duas partes, não tem aliança. É então a quebra da aliança. Então, para você ter aliança com alguém, ou para ter aliança com o próprio Deus, precisa que os dois lados estejam em conformidade. E o que eu quero trazer para você nesses primeiros textos que nós lemos aqui, é que, de acordo com a palavra de Deus, a aliança que nós fazemos com o Senhor, da parte dele já está tudo certo, porque nós lemos aqui que ele mesmo nos leva a conhecer a sua aliança. E a pergunta então que eu vou te fazer nessa noite é: como está a sua parte da aliança? Porque você já viu, não tem como firmar um pacto, um acordo, se as duas partes não estiverem concordando. Então a parte do Senhor está tudo certo, está tudo bem. E a pergunta que eu te faço: como é que está a sua parte da aliança? Como é que está o seu acordo com Deus? É isso que nós vamos pensar. Foi-se perdido com o passar do tempo o sentido verdadeiro de uma aliança. Foi-se perdendo com o tempo o sentido verdadeiro de acordo. Até alguns anos atrás se confiava na palavra do homem. Se alguém chegasse para você e dissesse: não, pode confiar que esse dinheiro que eu estou pedindo emprestado, daqui uma semana está de volta na sua mão. Você confiava. Agora eu pergunto, hoje em dia alguém confia nisso? Hoje em dia alguém confia que alguém vai te pagar se você não assinar um documento? Ou seja, perdeu-se o sentido de aliança.
as pessoas não honram mais alianças, não honram mais pactos, não honram mais acordos. Não se pode mais confiar na palavra do homem. Como isso é triste. Mas eu creio que Deus levanta a igreja para mudar essa realidade. Eu creio que Deus nos levanta porque as pessoas têm que enxergar em nós essa diferença. As pessoas têm que enxergar na igreja pessoas onde pode se confiar na nossa palavra. Nós precisamos ser luz no mundo, nós precisamos mostrar para a sociedade, como igreja, o que é de verdade uma aliança. Nós precisamos compreender, em primeiro lugar, à luz da palavra, o que significa uma aliança, viver uma aliança e demonstrar isso para aqueles que ainda não conhecem e ainda não têm uma aliança verdadeira. Mas o fato aqui é que se perdeu. Ninguém mais confia em ninguém. Se não tem um contrato assinado, nada feito. E isso é triste. Eu quero colocar uma imagem aqui agora no multimídia, bem simples, de duas alianças entrelaçadas. Porque quando falamos de aliança, a primeira ideia que vem à mente, normalmente é o casamento, é o matrimônio. Mas eu quero que você entenda que a aliança que nós vamos ver aqui, na verdade não é só no casamento, mas é com Cristo. E você faz aliança com as pessoas. Quando você dá a sua palavra de amizade para alguém, você está fazendo uma aliança. Quando você entra no emprego, e a pessoa que vai te contratar, o seu patrão, te coloca as regras para você trabalhar naquele lugar, e você concorda, e você entra, você firma uma aliança com aquele patrão. E você precisa honrar esse acordo. Você precisa honrar esse pacto. Então, em várias áreas, nós fazemos alianças. Nós precisamos entender que a aliança que Deus tem para nós, ela é muito séria, ela é muito forte. Nós fazemos direto com várias pessoas, mas infelizmente nós não cumprimos. E essa imagem, o que eu quero passar com ela, é o que Deus acha, o que Deus entende que é uma aliança verdadeira. Pode colocar de novo a imagem, por favor. Eu quero que você entenda que aliança, de acordo com a vontade de Deus, é como essa imagem. É algo que não tem como voltar atrás. É algo que uma vez feito, uma vez entrelaçado, não tem como voltar mais atrás. A aliança que Deus nos ensina é uma aliança eterna. E nós vamos ver isso daqui a pouco, porque Ele nos ensina com a aliança que Ele fez conosco, que a dele é eterna. E dessa maneira Ele nos ensina que todo pacto, todo acordo que você faz, toda aliança que você faz com pessoas dentro da sua própria família, no matrimônio, a promessa que você fez diante de um altar, de amar até o fim, até que a morte nos separe, Deus leva isso muito a sério. Porque você falou isso não diante de homens, não diante de um pastor, mas você disse isso diante de Deus. Por isso que a palavra nos ensina que Deus odeia o divórcio, porque Ele odeia quebra de aliança, Ele odeia quebra de acordo, quebra de pacto. Nós entristecemos o coração de Deus cada vez que nós quebramos uma aliança, seja em que lugar for. Essa é a imagem que diz algo para mim e para você, do que Deus pensa que é de verdade uma aliança. Ela não pode ser quebrada. Deus leva isso muito a sério. Isso é uma das coisas que eu quero que você guarde nessa noite. A seriedade que Deus vê numa aliança, num acordo feito com Ele. Nessa introdução eu estou passando o princípio para que você entenda o que Deus pensa de uma aliança. E eu quero completar com um princípio também que tem tudo a ver com a aliança, que é o princípio da obediência. Obediência está totalmente ligado com a aliança. Porque se você faz aliança com alguém, mas não tem também obediência, isso vai gerar uma quebra dessa aliança. E Deus leva isso muito a sério também. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 2 e 3 diz assim: desse modo, vocês
seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aqui Deus está dizendo para um povo que volta e meia cair em pecado, o povo de Israel, Ele fala: obedeça, ouça e obedeça, porque tudo lhe vai bem. Esse é um princípio da palavra do Senhor, princípio da obediência. Vemos também em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, Paulo dizendo: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Aqui Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque eles estavam em desobediência, e ele no começo desse capítulo, ele fala: olha, eu não queria falar com dureza, como eu estou falando à distância, porque aqui ele está mandando uma carta, e ele fala: quando eu estive com vocês, eu não fui assim tão duro, mas agora eu estou precisando ser de longe, eu não queria que fosse assim, mas por causa da desobediência, e se precisar punir, nós vamos punir os atos de desobediência. E aqui, o que eu acho interessante desse texto, ele fala: destruímos argumentos e pretensão. Sabe por quê? Porque o desobediente, ele tem muito argumento. A pessoa que desobedece, ela fica arranjando muita justificativa, muita desculpa. Mas por que você não obedeceu? Eu não mandei você fazer assim. Não, mas sabe o que é? É isso, é aquilo outro, e justifica, e justifica, e justifica. Mas desobediência é desobediência. E aqui fala: destruímos qualquer argumento que possa ter. Está sendo desobediente, precisa de punição. Princípios da palavra de Deus. Eu quero que você entenda esse princípio da aliança, daquilo que Deus pensa de uma aliança, e esse princípio da obediência. Jesus foi obediente. Fala aos 12 anos, quando ele se perdeu dos pais, os pais ficaram preocupados, depois acharam, ele tem aquela conversa com os pais, mas no final do texto, que ele está voltando para casa com os pais, o texto diz assim: e lhes era obediente. Jesus era obediente desde a sua infância. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus. Então Jesus, que é o nosso modelo de vida, ele foi obediente, ele nos ensina. E nós estamos hoje fechando a nossa conferência de adoração, que está acontecendo desde sexta-feira. E esse mover que nós estamos enxergando hoje, desde sexta-feira está acontecendo. Glória a Deus por isso. E Deus tem falado de uma forma muito poderosa aos nossos corações. E uma das ministrações que tivemos ontem no período da tarde, é que a maior pregação que nós podemos ter e fazer, não é com palavras, mas é com as nossas ações e com o nosso testemunho. Porque Jesus, ele demonstra, ele nos ensina com aquilo que ele faz, não somente com aquilo que ele falou e disse. Mas a maior pregação de Jesus foi a cruz. E aqui também ele nos ensina mais uma vez sobre obediência, sendo obediente, não simplesmente falando para ser obediente. Então são princípios que nós temos que aprender sobre uma verdadeira aliança. E eu quero passar agora por alguns pontos e mostrar para você, à luz da palavra de Deus, alguns tipos de aliança que nós temos que fazer. Alguns tipos de aliança que nós precisamos ter, que o Senhor mesmo nos leva a conhecer. Amém? Vocês estão comigo ainda? Glória a Deus. Primeira aliança que eu quero dizer, aliança com Cristo. Dentro desse ponto, para falar da aliança com Cristo, eu quero falar, na verdade, ao dar alguns exemplos aqui na palavra de Deus, de algumas alianças que o próprio Deus fez conosco, na palavra de Deus, para que você entenda aquela seriedade que eu disse, como que Deus leva a sério a aliança, e há algumas alianças que Ele fez conosco.
Eu vejo na palavra aqui, lá no livro de Jó, Jó dizendo: eu fiz um acordo, eu fiz uma aliança com os meus olhos, para não cobiçar a mulher alheia. E apesar dele falar que essa aliança ele faz com os olhos, mas sabemos que a verdadeira aliança ela é do coração e ela é feita com Deus. Então Jó aqui ele está dizendo que ele está firmando a aliança dele, não é com os olhos dele necessariamente, mas é com o Senhor. É com Deus, ele está dizendo: eu tenho uma aliança com Deus, e pela minha aliança que eu tenho com Deus, eu não vou cobiçar a mulher alheia. Então olha só a seriedade de um homem temente a Deus, a seriedade que ele leva uma aliança, que faz ele tomar uma decisão séria, uma postura correta. Vemos também a aliança com Noé, que Deus fez com Noé e sua família quando saíram da arca. Teve o dilúvio, depois de tudo que aconteceu, as águas baixaram, eles saíram da arca, e aí Deus vem e fala assim: eu vou fazer uma aliança com você. E a minha aliança, que eu estou firmando com você, Noé, e na verdade com toda a humanidade, é que nunca mais eu vou destruir a terra por meio das águas. E para isso, para demonstrar o quanto eu levo a sério a aliança que eu estou fazendo com vocês, eu coloco o meu símbolo, o meu arco, para que seja um sinal, um símbolo da aliança que eu estou fazendo com você hoje. E esse arco, esse símbolo, nós podemos ver até hoje. Porque Deus quis mostrar não só para Noé, mas quis mostrar até hoje, para mim e para você, a força de uma aliança que Ele faz conosco. Deus leva a sério alianças. Ele não brinca com esse assunto. Vemos a aliança que Ele fez com Abraão. Ele chega em Abraão e fala: olha, você vai ser pai de multidões, você vai ter muitos filhos espirituais, a sua descendência vai crescer, vai ser como as estrelas do céu, como a areia do mar. E Ele faz uma aliança. Ele coloca a palavra ali para Abraão e fala: olha, creia, porque vai ser assim. E a palavra do Senhor não volta atrás. Se você tem fé, Deus cumpre a promessa, Deus é fiel. Como eu disse, são as duas partes, a parte dele está feita. A questão é se o outro lado do acordo nós vamos cumprir, se nós vamos ter fé e crer, para que haja o cumprimento do acordo. Um pouco mais para frente na história, ele diz, nós vemos em Levítico capítulo 26, porque como você já ouviu, o povo de Israel, volta e meia, caía no pecado. Mas olha só o que Deus fala para esse povo, lá em Levítico 26, a partir do 40. Mas, se confessarem os seus pecados, e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles, e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Esse é o Deus de aliança que nós servimos, aleluia. Ele cumpre a aliança, o acordo que Ele faz. Meu irmão, acho que você não está entendendo, olha aqui para mim. Acho que você não está entendendo. Eu acabei de falar de um povo que saiu fora da vontade de Deus, e aqui fala que entrou em pecado, que adorou outros deuses, que tinha um coração duro, coração obstinado, e o Senhor olha para esse povo e fala: se humilhar, eu vou cumprir a minha aliança, e assim é com você, igreja, hoje em dia. Você tem que entender, meu irmão, que essa palavra é para você hoje, que por mais que de repente você vai enxergar na sua vida alguma quebra de aliança, hoje é noite de restaurar essa aliança. Hoje é noite de você enxergar algo que de repente está fora, não está em conformidade. De repente você está enxergando que o seu lado da aliança com Deus não está funcionando. É noite de restauração. É tempo de voltar o coração para o Senhor e ver e ter essa aliança restaurada. Porque Deus, Ele fala: eu sou um Deus de aliança, eu cumpro a minha palavra, assim como eu fiz com o meu povo.
E por último, nesse ponto, a aliança feita com Cristo. Agora sim, a aliança da cruz, que Ele faz conosco. E o que eu quero que você pense dessa aliança que fazemos com o Senhor na cruz, é que como nós já vimos, tem que haver a reciprocidade. Meu irmão, quando você casa na verdade, não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, amém ou não amém? Tem que ser assim, deve ser assim. Você casa para poder ver a felicidade do outro, não para ser feliz. E é assim que Deus nos ensina. E essa relação com o Senhor é a mesma coisa. Nós somos a noiva, Ele é o noivo. E se você, meu irmão, faz uma aliança, assim como no matrimônio você faz a sua aliança, você quer ver a felicidade do outro. Então você precisa entender que a partir de agora, você tem que ser apaixonado e amar aquilo que Ele ama e aquilo que Ele é apaixonado. Porque você faz uma aliança com o Senhor. E se você tem uma aliança com Jesus, você passa a amar aquilo que Ele ama. E é isso que você precisa entender, essa reciprocidade da aliança que você precisa ter com Cristo. Quem aqui tem aliança na cruz com Jesus? Amém? A parte do Senhor está sendo feita, mas Ele olha para você nessa noite e pergunta: como é que está a sua parte? Como é que está a sua parte do acordo? Está entrelaçada ainda a aliança? Ou será que ela foi quebrada por um momento? E isso nos leva para um segundo ponto. O segundo ponto que eu quero pensar é a aliança agora com a igreja de Cristo. E você precisa entender, meu irmão, que se você tem aliança com Cristo, você tem que ter aliança com a igreja de Cristo. Nós acabamos de falar isso. Nós acabamos de dizer isso. Que você não tem como dizer que não está bem com a igreja. Não gosto muito da igreja, não estou tão firme, não estou com uma aliança assim tão forte assim com a igreja, mas eu e Deus está tudo bem. Não está nada bem. Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Porque a igreja é aquilo que Deus ama. Porque a igreja é aquilo que Jesus é apaixonado. E se você não corresponde da mesma maneira, a sua aliança com Cristo também está quebrada. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você não tem aliança com a igreja, não tem aliança com Deus. Não tem como. Tem muitas pessoas que acham que dá, mas não dá. Porque é a mesma coisa. Não tem como você falar: não, eu não estou indo muito na igreja não, mas eu e Deus está tudo certo, eu estou bem, estou lá em casa, estou orando, estou jejuando, mas eu não frequento muito, vou só um dia ou outro. Não está certo, meu irmão, a aliança está quebrada. A aliança com Cristo está quebrada, precisa ser restaurada. Porque é aquilo que Ele ama, é a igreja. Ele ama a igreja. E se você não ama aquilo que Jesus ama, não tem aliança. Olha só aquilo que o Senhor ama. 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Fala comigo, todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos Ele quer que sejam salvos. Isso é o que está no coração de Deus. Ele ama a igreja. Você precisa se envolver com a igreja, amar a igreja, para demonstrar a sua aliança com a igreja e consequentemente com Ele. Tudo que a igreja promove, tudo que a igreja te dá oportunidade para fazer, para realizar, privilégios, você tem que encarar, não como um peso, mas com alegria.
Não é peso aquilo que a igreja faz, aquilo que a igreja te oferece, as oportunidades, o privilégio que você tem de servir na casa de Deus, na igreja dele. Não é peso. Se está sendo peso, meu irmão, tem alguma coisa errada. Tem algum ajuste que precisa ser feito aí. Porque as coisas do Senhor não são peso, são alegria, é motivação, é o fluir do Espírito Santo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje? O que aconteceu durante esse fim de semana? Cadê o pessoal da adoração aí que participou da conferência? Demonstra aí o que foi esse fim de semana, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem feito, meu irmão, nossa motivação. Nós queremos ficar aqui. Não dá vontade de parar, não dá vontade de sair. Se você está com vontade mais de ficar na sua casa e não na igreja, tem alguma coisa errada. Se você não tem motivação para sentir esse fluir que você está sentindo hoje, que você pode sentir nessa conferência, esse fim de semana, tem alguma coisa errada. Talvez tem quebra de aliança e precisa ser ajustada hoje. Precisa ser restaurada essa aliança hoje, porque as coisas do Senhor não são um peso. Olha para a vida do apóstolo Paulo. Vamos pegar 2 exemplos aqui da palavra de Deus, de homens que se dedicaram para a igreja, que se dedicaram para o reino, para a obra, e não era peso para eles. Olha a vida do apóstolo Paulo, a dedicação, o amor, a paixão que esse homem tinha pela igreja, porque ele formava as igrejas, porque ele pastoreava as igrejas, porque ele formava líderes nas igrejas, porque a paixão dele era a igreja, porque ele teve uma experiência com Cristo, fez aliança com Cristo, e automaticamente ele tinha uma aliança com a igreja de Cristo. Olha a dedicação do próprio Jesus, que é o nosso modelo de vida. Jesus recebeu um chamado, e desde que ele começou, ele não voltou atrás. Desde o seu batismo, que ele começa o seu ministério, ele não volta mais atrás. Ele tem um objetivo, ele tem um foco, ele sabe aonde ele quer chegar, e ele avança. Em Marcos capítulo 3, versículo 20, a família de Jesus chama ele de louco. A família de Jesus olha e fala: ele está louco, ele não está comendo, ele não está dormindo, tira ele daí. Mas Jesus não estava louco. Jesus tinha um objetivo, e ele se dedicava para a obra e para o reino de Jesus, para o reino avançar na terra. Ele sabia aonde ele queria chegar. E isso, quando você entende, você se torna uma pessoa incansável para a obra. Incansável, não fica sendo um peso, é privilégio, é alegria viver essa aliança com a igreja de Jesus aqui na terra. Aleluia. Você está acordado, igreja? Então dá um glória a Deus aí, por favor, pela aliança que Deus tem te ensinado nessa noite. Você precisa corresponder com essa aliança, com aquilo que você está sendo inspirado pela palavra nessa noite. E agora eu quero entrar em último lugar, aliança com a liderança. Você precisa ter aliança com a sua liderança. Lembra lá do primeiro ponto? Quando nós vimos da aliança com Cristo, quanto que Deus leva a sério? Você precisa guardar isso no seu coração. Aliança para o Senhor não é brincadeira. Não é brincadeira. Deus leva muito a sério isso. E eu já quero te adiantar nesse ponto aqui, que da mesma maneira que se você não tem uma aliança com a igreja, você não tem com Cristo. Se você não tem aliança com a sua liderança, a sua aliança com Cristo também está quebrada. Não tem como dizer que você não está bem com a sua liderança, você está chateadinho com a sua liderança, que você acha errado aquilo que a sua liderança está fazendo, e achar que com Deus está tudo bem. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma coisa leva a outra. Se um está quebrado, quebra todos. E isso é muito sério.
Você precisa receber isso com muito amor e com muito temor. Porque eu creio que se eu perguntasse aqui, quem deseja no coração quebrar uma aliança com Deus, ninguém ia levantar a mão. Todo mundo queria estar bem com o Senhor. Mas como eu disse, uma coisa é você dizer, outra coisa é você agir. Você precisa demonstrar com as suas ações. Você precisa demonstrar com aquilo que você faz, se a sua aliança está realmente firmada com Cristo, através inclusive da liderança da sua igreja. Você precisa demonstrar isso. Para falar de aliança com a liderança, nós precisamos pensar de uma palavra que se chama unidade. A igreja precisa de unidade. Sem unidade, nós não vamos avançar. Sem unidade, a igreja não chega a lugar nenhum. E muitas vezes, com as nossas ações, nós estamos quebrando essa unidade. Se você não está em unidade com a sua liderança, você está travado. E muitas pessoas perguntam: eu não estou entendendo por que eu estou travado, por que minha vida não vai, tem alguma coisa errada, por que minha célula não cresce, por que meu trabalho não vai bem, mas tem alguma coisa que está travado na minha vida. E às vezes Deus está te mostrando e você não está enxergando, tem uma quebra de aliança. Tem alguma aliança que está quebrada, de repente, com a liderança. Aí não vai, meu irmão, não vai. Se não tem unidade, se não tem o mesmo foco, se não tem o mesmo objetivo, se não sabe aonde você quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum mesmo. E a liderança dessa igreja já deixou bem claro para você qual que é o nosso foco, qual que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ganhar a nossa cidade para Jesus, amém? Então, se você, igreja, não está no mesmo foco, existe uma quebra de aliança aí. Se você não está em unidade com o pensamento da sua liderança, de ganhar a sua cidade, existe uma quebra. O outro lado da aliança não está funcionando. Tem um lado que está funcionando, mas o seu não está, porque o seu coração está longe, você não está concordando, você não está crendo, você não está acreditando que é possível acontecer isso. E então existe uma quebra de aliança. Não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem unidade. Não tem unidade. Você precisa pensar na unidade como uma corrente. Imagina, igual nós fazemos lá no face a face, na torre, a torre de guerra. Alguns conhecem, mas sabe, você dá os braços assim. Imagina eu aqui, com umas 10 pessoas mais ou menos, 5 para um lado, 5 para o outro. E a gente faz aqui, entrelaça os nossos braços e faz uma corrente. E nós temos um objetivo. Nosso objetivo é como uma corrente em unidade, sair correndo e atropelar todo mundo que está na nossa frente. Se nós mantemos essa unidade bem feita, nós vamos conseguir, sim ou não? Porque é forte, porque está unido. Agora eu pergunto para você, se quem está no meio sai, e deixa 5 de um lado e 5 de outro, vai funcionar ou não vai? Vai atropelar ou vai ser atropelado? E aí então abre uma brecha. Abriu brecha. Porque você está fora da visão. Porque você não está em unidade com o seu pastor, com a sua liderança. E aí sabe quem perde? Em primeiro lugar perde você, mas perde o time inteiro. Porque ficou metade de um lado, metade de outro. Todos perderam. Perdeu a unidade. Será que é isso que nós queremos para a igreja? Porque, meu irmão, essa corrente, nós como igreja, em unidade, nós formamos ela. Porque nós queremos sim atropelar as obras do inferno nessa cidade. Nós vamos com tudo em unidade, em força. E aí eu te pergunto, você está com a gente nessa unidade ou não? Você está quebrando essa aliança? Você quer destruir as obras do inferno, ou você quer ser destruído e abrir brecha na sua vida? Como é que está a sua aliança com a liderança da sua igreja? A unidade é algo muito forte. É algo tão forte que nós vemos na própria palavra de Deus,
que mesmo com intenções erradas, a unidade funciona. Mesmo com más intenções, mesmo com o foco errado, quando você se une, você consegue ter resultados. Nós vemos isso na própria palavra. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 4. Diz assim, você conhece essa história, Torre de Babel. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse então o Senhor: eles são um só povo. Fala comigo, um só povo. E falam uma só língua, fala uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui, meu irmão, não sei se você conseguiu compreender, mas aqui eles estavam unidos por um propósito errado. Eles estavam unidos para fazer algo que não era da vontade do Senhor. Eles estavam unidos para ter o nome deles famoso. Eles não estavam querendo ser espalhados pela face da terra, mas não era a vontade de Deus. E o próprio Deus diz: se a gente não parar, pela força da unidade deles, eles vão conseguir o que eles querem fazer. Deus precisou intervir, porque a força da unidade é tão grande, que até para as coisas erradas, você consegue fazer. Quando você se junta, chama 2, 3, 4, para ficar falando mal do outro, para ficar falando mal da sua liderança, para ficar falando mal de não sei quem, do seu patrão, do seu próprio cônjuge. Funciona, meu irmão, porque a unidade é muito forte, só que você está usando para coisa errada, e a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus pesa, porque você precisa usar a unidade para a coisa certa. Você precisa usar a unidade para aquilo que agrada o coração do Senhor, não para as coisas erradas. E aí você junta e fala para um, e fala para outro, e fala para outro. E aí eu tenho algo contra o Robertinho, mas aí eu demonstro que eu não tenho aliança de amizade com o Robertinho, porque o problema que eu tenho com ele, ao invés de eu falar para ele, eu falo para todo mundo, menos para ele. Todo mundo está sabendo que eu tenho algo contra o Roberto. Todo mundo sabe, menos ele, que é o interessado. Que bela de aliança, de amizade que a gente tem, hein? Quebra de aliança. Quebra de aliança. Meu irmão, se você quer demonstrar que você tem aliança, e você quer falar alguma coisa para alguém, para a sua liderança, você vai falar para a pessoa, mas para ninguém. Pelo amor de Deus. Ah, só estou comentando. Que comentando o quê, meu? Você tem que falar para a pessoa certa. Tem que falar para quem vai resolver. Em primeiro lugar, você fala para Jesus. E Jesus vai falar, fala com a pessoa, resolve, senta, restaura a aliança. Isso é aliança de verdade. A liderança levantada dentro de uma igreja, por Deus, a não ser que você não creia que a liderança é levantada pelo próprio Deus, mas quem crê aqui que a liderança dessa igreja, quem levantou foi Deus, amém? Então, meu irmão, se você crê que a liderança dessa igreja foi levantada por Deus, nós não fomos levantados, e nós temos muito temor para falar não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, aquilo que está na palavra de Deus. Não é aquilo que vai te agradar, muitas vezes. Muitas vezes você não vai sair daqui sorrindo, você vai sair daqui, na verdade, confrontado. Mas outra forma de você demonstrar a sua aliança é na hora do confronto. Você demonstra de verdade, se você tem uma aliança com a liderança, na hora que você é confrontado. É nessa hora que a gente vê quem tem e quem não tem aliança. Porque na hora do confronto, ou você recebe e demonstra que a sua aliança está firme, está bem,
ou você fica chateadinho e começa a falar mal e vai embora. É nessa hora que a gente vê quem tem e quem não tem aliança de verdade. Mas hoje é noite de restauração. Hoje é noite de restauração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Apóstolo Paulo também dizendo: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Ninguém está aqui para ficar bajulando ninguém. Nós estamos aqui porque tememos o Senhor, porque temos aliança com o Senhor, e vamos falar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, quer você receba ou não. E é nessa hora que você precisa demonstrar a força da sua aliança. Olha o outro texto, mais uma vez apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 14. Mais uma exortação de Paulo: embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. Até aqui estava tudo bem. Agora, o que aconteceu com a alegria de vocês? Eu tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dar a mim. Mas agora eu tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês demonstrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois eu estou perplexo quanto a vocês. Você conseguiu entender isso aqui? Paulo diz, vou resumir aqui se você ainda não entendeu. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estava entre vocês e estava tudo bem, estava tudo alegre, estava tudo feliz. Era o começo, a gente estava plantando a igreja, e que alegria, e doação de um lado, e doação de outro, e alegria, e amor, e abraço, e beijo, está tudo certo, vocês me trataram tão bem, mas me trataram tão bem, que seriam capazes até de arrancar um olho para me dar. Aí agora, que eu estou falando a verdade que vocês precisam ouvir, agora eu sou inimigo de vocês? Quer dizer que eu era bom até na hora que estava agradando. A hora que eu passo a falar a verdade que te confronta, agora eu não sou mais bom. Pastor Marcelo era bom até no começo, quando chega na igreja, porque a igreja é linda, a adoração é demais, as luzes, que palavra. Mas de repente, a hora que ele vem, coloca o dedo no seu nariz e fala: você está errado. Aí você fica bravo e vai embora da igreja e vai para outra. Bastante, bastante. Não foi uma vez não. Porque o coração está distante, porque quebrou a aliança. Quebrou a aliança. É na hora do confronto que a gente vê quem está junto e quem não está. É a forma como você recebe, é a sua parte da aliança. É confrontado? Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou receber com amor e vou mudar? Ah, é difícil, pastor, dói, é verdade, claro que dói. Ninguém gosta. Mas você tem duas opções: ou você mantém a sua aliança firme, ou você quebra ela. E lembra, quebrou com a liderança, quebra com Deus. Isso é sério. Aliança também não tem a ver com ser independente. Aliança de verdade, você
demonstra que você depende sim, em primeiro lugar, de Cristo, mas também das pessoas, também da sua liderança. Você não pode fazer nada sozinho. Ah não, mas a minha forma de dar célula é um pouco diferente daquilo que está sendo orientado, é um pouco diferente daquilo que o pastor manda fazer, mas eu não vou falar nada não vou pedir autorização, porque o meu jeito é um pouquinho melhor, porque eu aprendi já, então, da minha forma está funcionando, então, e você acha que você está em aliança ainda? A aliança está quebrada, faz tempo. Independência, espírito de Absalão. Espírito de Absalão. Absalão ia na entrada da cidade para falar mal do próprio pai Davi. Chegava lá na entrada, ficava bajulando todo mundo. A Bíblia fala que ele era formoso, que ele era bonito. Acho que ele usava até isso, né? Para chegar nas pessoas e falar bem e tal. E aí começava aos pouquinhos, disfarçadamente, a falar mal do rei, para depois se levantar e querer tomar o trono do próprio pai. Espírito de Absalão. Tem muitos que vão fazendo isso. Tem muitos que vão fazendo a coisa do seu jeito, quer ser independente, e de repente forma uma unidade ali de 5 a 10 pessoas e quebra de aliança. Não existe aliança nenhuma nisso. Independência. O muito conhecimento pode atrapalhar a verdadeira aliança. Eu tenho muito zelo para falar disso, porque eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter conhecimento. Muito pelo contrário, você precisa aprofundar na palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento. Você precisa ler. Você precisa aprofundar. Mas você precisa ao mesmo tempo pedir discernimento para o próprio Espírito Santo, para que você não saia da cobertura espiritual da sua liderança. Porque quando você tem muito conhecimento e sem discernimento, sem a ação do Espírito Santo, que pode acontecer isso, de repente você fala, não, mas eu vi diferente na palavra. Aquilo que o pastor está pregando não é bem assim, porque eu aprendi diferente, porque eu li isso. Eu aprofundei tanto, eu conheci tanto, eu estudei tanto isso, que eu sei do que eu estou falando. O pastor está errado, eu estou certo. Quebra de aliança. O muito conhecimento pode afastar o coração da liderança da sua igreja, porque você se torna o conhecedor da verdade, e já não mais a sua liderança. Vai afastando o coração. Mas hoje é noite de restauração de aliança. Hoje é noite de restauração. Aliança significa quando você tem alguma dúvida. Como eu disse, às vezes você tem tanto conhecimento que você já não tem mais dúvida. Aí já não procura mais ninguém, você é o dono da razão. Mas de repente surge uma dúvida, mas seu coração já está tão distante da liderança, seu coração já está tão distante do seu pastor, que você tem até vergonha agora de procurar ele para perguntar alguma coisa, ou para perguntar para algum líder seu, porque você já é o dono da razão. Aí sabe o que você faz? Você vai procurar resposta no programa X da televisão, no outro programa da outra televisão, e no líder da outra igreja até, mas da sua você não procura. Já vi muito isso também acontecer, né? Mas a sua você não procura. Quebra de aliança. Quebra de aliança. E para finalizar, eu quero mostrar o perigo de se desfazer uma aliança à luz da palavra de Deus também, para finalizarmos. Eu quero citar um texto, capítulo 16 do livro de Números. Eu não vou ler esse texto, é todo o capítulo, você pode ler depois na sua casa, porque relata em todo o capítulo 16 a rebelião de 3 homens. Eu gosto sempre de destacar que foram 3 líderes da época. Estava ali o povo de Israel, Moisés liderando o povo. De repente um deles, abençoado, muito conhecedor, começa a falar assim: por que Deus fala só com você, Moisés? Por que ele não pode falar comigo também? Ele não pode falar comigo também? E aí começa a rebelião. Lembra que nós falamos que o muito conhecimento começa a afastar o seu coração? Aí agora já não fala mais através da sua liderança, agora fala direto com você. Então você não precisa mais de líder. E aí ele começou para quê? Ouvir Moisés.
Não, eu acho errado isso, eu acho errado aquilo. Aí, lembra da unidade errada? Aí não foi só ele chamou 2, chamou 3, Corá, Datã e Abirão. Aí foi chamando outros. De repente, muita gente falando, é verdade, não precisa ouvir Moisés não. Não precisa, para quê? A gente ouve, a gente é líder também, nós somos levitas também, o Senhor pode falar diretamente conosco. Aí se levanta uma rebelião. E o que eu quero mostrar é o perigo diante de Deus, de você se levantar contra a liderança que Deus instituiu. Se não fosse pela intercessão do próprio Moisés, a chacina seria maior, mas foram 14.700 mortes. 14.700 mortes por conta de uma rebelião. E se não fosse Moisés, teria sido mais. Porque ele pediu por misericórdia, Senhor, Senhor, para. Essa é a consequência de uma quebra de aliança. Essa é a consequência de quebrar a aliança com a sua liderança, que consequentemente se quebra com o Senhor também. Deus odeia quebra de aliança. Deus odeia o divórcio. Deus odeia a insubmissão ao seu patrão. Deus odeia traição de amizade, traição dentro da família, rebeldia. Deus odeia tudo isso. Isso é quebra de aliança. Alianças precisam ser restauradas hoje. Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 24. Diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem quem? Temerem quem? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo, aleluia. A sua aliança, ela é feita com o Senhor. Você não pode quebrar em nenhuma das áreas, senão você vai estar quebrando com Ele, por conta da aliança de sangue que você fez, que Cristo fez conosco. E ela não pode ser quebrada. Depende então agora da sua atitude, da sua parte. Tem dois lados. Para que se firme uma aliança, para que se firme um pacto, um acordo, as duas partes precisam estar em concordância. E eu pergunto mais uma vez, como é que está a sua parte da aliança? Aliança tem a ver com honra e não com obrigação. Você tem aliança e você honra. Você não é obrigado, mas por honra você faz alianças com as pessoas, com a liderança, com a igreja, com Cristo. Fique em pé. Nós somos o corpo de Cristo, amém? A palavra nos ensina que nós somos um corpo, que se um machuca, o outro sente. Isso é unidade. Isso é também o sentido de uma unidade verdadeira. Quando um machuca, o outro também sente. A Bíblia tem vários ensinos para nós com relação à unidade, com relação à aliança. E eu quero só contar um testemunho rápido de algo que aconteceu na minha vida. Nós tínhamos há muitos anos atrás um grupo musical e viajávamos pelo país também, cantando e pregando a palavra do Senhor. Mas esses grupos eles duravam somente um ano e depois nós voltávamos para casa. E criava-se um laço muito forte de amizade entre nós. Você convive com uma pessoa um ano direto, dormindo do lado, viajando direto, você cria um laço muito forte de amizade. E aquele ano foi um ano muito forte para nós, nós criamos um laço muito grande de amizade entre nós. E quando chega no fim, imagina, né, o coração apertado, porque todos iriam embora, cada um morava num lugar totalmente distantes um do outro.
Hoje, por conta da tecnologia, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, a gente se reencontrou através da tecnologia. Mas o que eu quero destacar foi algo que um amigo meu disse, ele chama Leonardo. Ele disse num dos últimos dias, onde nós estávamos já com o coração apertado, porque iria quebrar aquela unidade que nós vivemos durante aquele ano. Aquele amor de Cristo através de nossas vidas. E ali, num dos últimos dias, nós estávamos viajando, estávamos dentro do ônibus, e um começa a conversar com o outro, começa a chorar, outro começa a chorar, aí o outro vê, chama, de repente o ônibus inteiro estava perto um do outro, se abraçando, chorando, porque nós estaríamos agora distantes um do outro. E aí esse amigo meu, ele disse o seguinte: como que Deus é maravilhoso, como que pessoas tão diferentes, como que Cristo é demais, pessoas tão falhas, mas o elo que nos une é o amor. E nós sentimos ali que esse amor de Cristo nos unia de uma forma inexplicável. Pessoas tão diferentes, de lugares tão distantes, criando algo tão forte entre nós, uma amizade tão linda. Mas o que unia tudo isso era o amor de Cristo. E esse amor de Cristo quer restaurar a aliança sua nessa noite.